Uma fala fortíssima do presidente do Cuiabá quanto ao Corinthians reacendeu toda a polêmica quanto à criação de um fair play financeiro para o Campeonato Brasileiro. Mas afinal, isso é possível? Bem, meus amigos, na tarde do último domingo, a gente teve basicamente uma entrevista um tanto quanto polêmica do presidente do Cuiabá para uma rádio local lá do Mato Grosso, realmente, em que ele faz duras críticas ao Corinthians, a falta de pagamento contra o Ranieri e por aí vai. E toda essa polêmica, como eu disse na introdução, reacendeu novamente aquela questão de nós precisarmos de um fair play financeiro para o Brasil. Então, eu quero muito debater esse assunto aqui nesse vídeo de hoje, e eu vou dividir o vídeo basicamente em duas partes. A primeira que eu vou comentar toda essa polêmica aqui quanto ao Cuiabá, ao Corinthians e por aí vai, e depois que eu vou dissertar um pouquinho realmente quanto a essa possível implantação de um fair play aqui na Liga Brasileira. Bem, sem mais delongas, eu vou começar aqui pela entrevista, que realmente o presidente do Cuiabá deu, e bem, abre aspas para o nosso querido presidente do Cuiabá. A situação do Corinthians é ridícula, O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, porque o Corinthians não está pagando ninguém, está contratando jogadores, pagando 4 milhões por mês por um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar pelo Memphis Depay. Fecha aspas pro presidente do Cuiabá. Bem, basicamente contextualizando um pouquinho melhor, toda a revolta do presidente do Cuiabá está relacionada à falta de pagamentos, do Corinthians quanto à compra do Ranieri. O Corinthians ele parcelou a compra do Ranieri, que era um jogador do Cuiabá no ano de 2023, e foi para o Corinthians onde está no ano de 2024. Essa compra foi parcelada e o Corinthians está atrasando os pagamentos. E qual que é a grande polêmica quanto a isso? O Corinthians e o Cuiabá são basicamente adversários diretos na luta contra o rebaixamento nesse ano de 2024. Então o presidente do Cuiabá está indignado, porque o clube dele ele perdeu um jogador, não ganhou dinheiro e consequentemente piorou o elenco, e está em desvantagem quanto ao Corinthians, que além de não pagar o Cuiabá, está basicamente gastando adoidado, contratando, por exemplo, um jogador de 4 milhões, como ele cita aqui, o Memphis Depay. E bem, cara, o presidente do Cuiabá ele tá totalmente no direito quanto a esta fala. Realmente, quando você analisa para esse cenário, cara, é um tanto quanto lamentável o fato de você basicamente perder o seu jogador, não ganhar o dinheiro e consequentemente ter o seu elenco piorado, e muito provavelmente o Cuiabá ele pode ser rebaixado perante um time que desfalcou o Cuiabá e o Cuiabá não ganhou nada em troco disso, realmente, Então é uma situação um tanto quanto chata. E realmente toda essa questão entre Corinthians e Cuiabá, ela esbarra o que mais pra frente eu vou falar nesse vídeo aqui, quanto ao fair play financeiro. E, inclusive, o presidente do Cuiabá, ele que dá uma sugestão um tanto quanto interessante para situações como essa do Ranieri. Abre aspas pra ele novamente. Então, assim, eu acho que precisa criar uma regra de que, assim, o jogador só pode entrar em campo se estiver quitado, se a parcela estiver em dia. Fecha aspas. O que ele está propondo aqui? Basicamente, se um time ele comprou um jogador de outro time brasileiro e esse time ele não pagar as parcelas, esse jogador ele está impedido de entrar em campo. Trazendo para o cenário de Corinthians e Cuiabá, já que o Corinthians está atrasando o pagamento das parcelas do Ranieri, o Ranieri ele deveria ser impedido de entrar em campo. E cara, eu acho assim uma proposta maravilhosa e muito boa que eu acho que deveria ser analisada. Porque realmente é uma situação muito injusta. Você vende seu jogador e você não ganha nada em troca. E além disso, você perde uma competição direta. O Cuiabá, ele perdeu o que era um jogador titular no ano passado e pode muito bem ser rebaixado pela falta desse jogador e pelo Corinthians gastar adoidado e assim, melhorar o seu elenco mesmo devendo o próprio Cuiabá que não ganhou o dinheiro da venda do Ranieri para investir no seu próprio elenco e tentar lutar contra o rebaixamento. Então, eu acho uma proposta muito interessante. E isso aqui tá muito interligado, cara, a essa questão do fair play financeiro. Aqui no Brasil, a gente tem certos clubes, certos dirigentes que somente olham para o que é seu. Assim, eu acho que nessa situação, o Cuiabá ele tá coberto de razão, por tudo que eu já falei aqui. Só que, cara, o Corinthians, ele tá basicamente fazendo o que foi feito durante toda a história do futebol brasileiro. O que é? Olhar pro seu. Eu acho que o Corinthians, assim, ele é o errado da situação com o Cuiabá, mas num ponto de olhar pro seu, ele não tá nada errado. Vocês querem que eu puxe aqui um histórico, mais ou menos? Vamos colocar. Atualmente, Corinthians, aí em 2019, por exemplo, Cruzeiro, tudo bem que é uma situação diferente, porque você tem toda a questão da máfia que comandava o Cruzeiro naquele ano de 2019, mas eu vou passar por isso. Palmeiras, antes da Crefisa, Flamengo no início, realmente da década de 10, e por aí vai. Cara, é histórico do futebol brasileiro você ter times que têm poder de investimento, que estão numa situação dramática financeira, por conta da má gestão dos seus dirigentes, e consequentemente dão esse calote em outros clubes. E aí acaba que quem tem mais dinheiro nunca é punido e consequentemente sai por vantagem, e aí caso como o do Cuiabá aqui, o time pequeno acaba se ferrando. Eu entendo que é uma situação um tanto quanto revoltante, só que o futebol brasileiro ele é tocado assim há anos, e ninguém toma realmente uma iniciativa para mudar.
Eu, assim, admiro bastante o que o presidente do Cuiabá, ele fez nessa situação. Ele foi lá, bateu de frente, teoricamente, né? Foi pra mídia, jogou basicamente pra rede social, pra gerar corte, pra gerar polêmica, pra viralizar. Porém, porque ele não se junta com presidentes, né, com administradores de outros clubes que sofrem calotes semelhantes e vão lá na CBF, no STJD, formalizam realmente um documento pedindo mudanças. Não adianta de nada você vir aqui na rede social, você ir dar uma entrevista para uma rádio local, você viralizar toda essa polêmica e você não tomar uma decisão realmente incisiva. Não adianta de nada você falar uma proposta muito boa, que na minha opinião é essa aqui, do jogador ele ser impedido de entrar em campo caso não haja o pagamento da parcela, e você não colocar em prática, você tentar efetivar isso. O que o presidente do Cuiabá está fazendo é basicamente perpetuar o que vem acontecendo ano após ano no futebol brasileiro. Muito é falado, muito é dito no boca a boca, pouco é colocado no papel. E assim, isso aí vai de um grande problema de administração da própria CBF, porque, cara, a CBF ela não vai ferrar com o Corinthians. A CBF ela não vai fazer uma punição grande para o Corinthians, por exemplo, deixando o Ranieri de jogar ou tirando pontos do Corinthians. Porque se o Corinthians ele é rebaixado, por conta de decisões da CBF, a CBF ela vai perder assim, um ativo gigantesco porque vai estar na Série B. A CBF vai perder uma grana gigantesca que o Corinthians atrai. E não é só com o Corinthians, já foi com o Flamengo, já foi com o Palmeiras, já foi com o Cruzeiro e por aí vai. Vocês estão percebendo que é um ciclo infinito? Esse é o meu ponto para essa parte inicial. Cara, a única coisa que muda é quem tá sofrendo calote e quem vai dar o calote. A raiz do problema não é combatida. Aquele dirigente que não tem capacidade, que não tem qualificação para ocupar o cargo que ele ocupa num time, que ferra completamente financeiramente como instituição grande e aí transforma esse clube nesse caloteiro momentâneo, ele não é combatido, ele não é punido. E assim, quem sai no prejuízo realmente é o clube pequeno. Porque nada vai acontecer com o Corinthians, assim como não aconteceu com o Cruzeiro, assim como não aconteceu com o Flamengo e assim como não aconteceu com o Palmeiras. Isso é evidente. O Cuiabá muito provavelmente vai acabar rebaixado esse ano e o Corinthians pode se salvar e toda essa situação vai gerar uma polêmica. Mas é aquela roda infinita do futebol brasileiro. Cada um só olha pro seu. E pelo andar da carruagem, eu não acho isso errado. Porque vamos olhar, por exemplo, se o Augusto Melo ele tentar entrar em um acordo aqui com o presidente do Cuiabá e ele realmente falar, tem que ter uma punição, pá, cara, quem vai se ferrar é ele. Diferentemente dos antecessores. Diferentemente de quem deixou o Corinthians com uma dívida impagável e agora o Corinthians está dando calote no Cuiabá. Diferentemente de quem deixou o Flamengo com uma dívida impagável e aí o Flamengo ele deu calote eventualmente. Diferentemente de quem deixou o Palmeiras com uma dívida impagável e aí o Palmeiras teve que dar calote eventualmente. Todas essas situações são a mesma. O dirigente ele é obrigado a olhar para o seu próprio trabalho. Cada um está mirando somente o seu. E isso daqui, concluindo realmente essa polêmica, né, que teve entre Cuiabá e Corinthians, que eu acho que eu já deixei bem claro o meu posicionamento, é o real motivo do porquê até hoje a gente não tem um fair play financeiro no Brasil. Cada um só olha o seu. E quando você vai realmente tentar colocar algo em prática, vai ter muita divergência. Gente, olha o projeto de liga que a gente teve. A gente tinha um projeto que idealizava uma Premier League do Brasil, que os clubes eles iriam se unir, iriam ir contra a precária administração da CBF, iriam discutir cotas televisivas entre si e por aí vai, criar um novo formato. Mas ao invés disso, o que a gente tem duas ligas diferentes, porque os clubes se uniram, se racharam e agora a gente, cara, provavelmente vai ter um calendário completamente cagado em 2025. Com dois grupos diferentes, vendendo seus direitos para diferentes emissoras, porque não teve uma união. Os dirigentes dos clubes só olharam para o seu. Os dirigentes dos clubes não conseguiram sentar numa mesa, conversar, dialogar entre si e decidir o melhor pro conjunto, decidir o melhor pro produto. E cara, se você não consegue sentar e decidir uma liga, você vai conseguir decidir fair play financeiro? Que é uma questão muito mais séria. O fair play financeiro já era debatido na década de 90, em que os clubes gastavam 1 milhão, contratavam grandes jogadores por eles se endividavam. Na década de 2000, na década de 2010 e agora na década de 2020. Mas por que nunca saiu da conversa? Porque nem pro papel foi. Ninguém teve a coragem de pegar um papel e escrever isso. Ficou só no boca a boca. Ficou só na ameaça. Porque não convém. Não convém pro Corinthians colaborar para a criação de um fair play financeiro com a dívida que ele tem. Antes não convinha pro Flamengo, que tinha uma dívida impagável e não iria conseguir sobreviver com o fair play financeiro. Também não convinha pro Palmeiras, que também tinha uma dívida impagável e não conseguiria seguir com o fair play financeiro. Então, os dirigentes dos grandes clubes, eles nunca vão conseguir sentar juntos e debaterem isso.
Porque, cara, o fair play financeiro, o que ele vai basicamente estabelecer é uma régua tênue. Ele vai garantir igualdade, ou seja, você não vai poder gastar mais do que você arrecada. Isso aí vai pedir, por exemplo, que um grande, sei lá, bilionário norte-americano venha e injete, sei lá, 200 bilhões no Cuiabá, e o Cuiabá vai contratar os melhores jogadores e vai virar uma potência do futebol brasileiro. Não, vai dizer, o Cuiabá ele fatura 20 milhões, então o Cuiabá ele pode gastar 20 milhões. O Corinthians ele fatura 1 bilhão, ele vai poder gastar 1 bilhão. Isso aqui que eu te falei é um dos modelos aplicados no mundo de fair play financeiro. Esse fair play que eu acabei de falar, ele favoreceria o Corinthians. Porque situações como essa do calote, por exemplo, poderiam continuar acontecendo, porque o Corinthians ele fatura muito. Porém, você tem outros fair plays, por exemplo, da Liga Espanhola, que iria prejudicar muito o Corinthians. Porque o saldo do Corinthians ele é negativo, fatura muito, porém termina o ano devendo. Então, você vai ter um clube defendendo certo modelo e outro clube defendendo outro modelo. Você tem, por exemplo, Palmeiras e Flamengo defendendo a implantação do fair play financeiro. Por quê? Porque viram que o Botafogo ele tá recebendo uma injeção de grana muito forte, tá crescendo, tá virando um grande adversário, e agora eles não querem que essa injeção de dinheiro aconteça. Mas é engraçado porque há 10 anos atrás, Flamengo e Palmeiras odiariam que você tivesse um fair play financeiro. Porque, por exemplo, a recuperação que o Palmeiras teve com a injeção de grana da Crefisa não teria acontecido. Então é uma hipocrisia eterna. Eternamente os dirigentes dos clubes só olham para o seu. E olhando para o seu, o produto perde. E assim, eu nem vou entrar muito na questão da CBF, porque para a CBF, cara, muito provavelmente é pior ainda a questão do fair play financeiro. Vou pegar aqui o exemplo do Corinthians. O Corinthians ele contratou o Memphis Depay, como foi muito criticado aqui pelo presidente do Cuiabá, embora estivesse devendo o clube cuiabano e por aí vai. Cara, o que você acha que é melhor para a CBF? Manter a isonomia do campeonato, colocar o Corinthians para ao invés de contratar o Memphis Depay, pagar o Cuiabá? Ou o Corinthians trazer uma estrela mundial que vai trazer mais acesso, que vai trazer mais visibilidade pro Campeonato Brasileiro? É óbvio que a CBF prefere que o Memphis Depay venha. E foda-se o Cuiabá. É assim que o futebol brasileiro ele é tocado. Ele é tocado porcamente, não somente pela CBF, que tem muita culpa na criação realmente dessa cultura, mas também pelos dirigentes. Não se engane, nesse vídeo aqui eu tô apresentando o porquê do fair play financeiro não existir e muito provavelmente nunca vai existir no futebol brasileiro. Mas eu sou muito a favor. Gente, eu torço pro Corinthians. Se o fair play financeiro ele existisse há uma década, muito provavelmente o Corinthians ele não teria a dívida que ele tem hoje. Porque dirigentes incompetentes não poderiam gastar a quantidade de dinheiro que eles gastaram sem serem punidos. E assim, o mundo do futebol, principalmente o futebol brasileiro, é um grande ciclo. E no futebol brasileiro realmente esse ciclo ele é mais acelerado. Hoje quem tá devendo e dando calote é o Corinthians. Amanhã pode ser outro clube grande. O problema não são os clubes. O problema é a raiz. O problema é o dirigente que vai pensar só no dele. E é isso que eu quero passar aqui nesse vídeo. Assim, cobrar o Corinthians é o correto, porque é quem tá devendo atualmente. Porém, o que você tem que cobrar realmente é que essa cultura deixe de existir. É que os clubes brasileiros eles pensem no produto e não olhem somente pro próprio umbigo. Ao invés do Corinthians ele olhar só pro dele e foda-se o Cuiabá, isso aí vai prejudicar, por exemplo, a qualidade da liga. Cara, o Cuiabá muito provavelmente ele tem um elenco mais fraco hoje por conta da falta dessa grana do Ranieri. E assim, eu também não quero pagar o Cuiabá de santinho aqui, porque, por exemplo, o próprio Cuiabá, ele deve o Corinthians quanto ao goleiro titular deles, que é o Walter, deve cerca de 1 milhão. Então vocês estão entendendo que é só quando convém que tem a crítica? Cada um só olha pro seu. E quem sai perdendo de tudo isso é o futebol brasileiro. Então, no mais é isso. Realmente, aqui no Brasil, cara, é muito difícil você tomar decisões em conjunto. É muito eu contra todo mundo e acaba que ninguém para, senta numa mesa e conversa, coloca no papel o que é o melhor para todos. Cada um vai para uma reunião focando o melhor para o seu. Cara, na liga isso é evidente, nessa discussão por fair play financeiro é evidente, em inúmeras discussões no futebol brasileiro isso fica evidente. Cada um tá mirando no seu. E aquele dirigente incompetente que pode muito bem acabar com o seu time, ele quer que aqueles 3 anos que ele tá no comando do clube sejam perfeitos. Que aqueles 3 anos sejam impecáveis, que ele seja lembrado como uma lenda. Mas na realidade ele gastou mais de 2 bilhões, ele deixou o seu clube endividado, ele muito provavelmente vai colocar o seu clube num limbo pelos próximos 10 anos de desgraça, porque ele queria que os 3 anos dele fossem perfeitos. E isso é a perfeita representação de quem olha somente pro seu. E o conjunto, o futuro, vai deixando de lado. O futuro vai piorando. E o futebol brasileiro é a perfeita exemplificação disso. Para mudar isso, tem que começar por cima. CBF, toma partido. Você já tomou partido para situações tão controversas como é, por exemplo, a polêmica da Copa do Brasil. Por que você não toma partido para isso? Você vai revoltar muitos, mas você vai, pelo menos, melhorar o seu produto.
O fair play financeiro, ele é necessário. Ele melhora a qualidade, a isonomia, a credibilidade de um campeonato. Porém, no Brasil, essa ideia que é muito boa e é até necessária, muito provavelmente nunca vai sair da conversa, do boca a boca. Porque nem no papel ela chegou a estar. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Não, mas é isso, e até o vídeo de amanhã.